Então, hoje eu estou na Folha ainda, sou jornalista, sempre trabalhei com esporte lá. E agora eu apresento um programa semanal, que é semanal, mas às vezes, enfim, não acontece, ou às vezes tem 2 por semana, mas é um programa de entrevistas, vai um convidado no estúdio, na redação mesmo, eles montaram um estúdio na redação, e a gente tem um bate-papo ali com um convidado, que pode ser um técnico, um jogador, um atleta, um dirigente, enfim, bem legal. Ou jornalista também, comentando sobre a Libertadores, por exemplo. Quando eu saí do Mackenzie, em 2011, eu tinha um filho pequenininho, né? O Felipe tinha 1 ano, então assim, eu me formei e fiquei um tempo com ele, e logo no final de 2011 eu comecei a participar do processo de trainee da Folha, né? A Folha tem lá um processo longo, tal, era uma prova, eu lembro que era uma prova, primeiro uma prova online, depois uma prova presencial, depois uma semana de palestras. Isso aconteceu em 2012, então nesses 6 primeiros meses eu me dediquei bastante ao Felipe, e em 2012 eu comecei a participar desse processo. E lá na Folha, assim, esse processo ele termina, começa, sei lá, uns 3.000, 4.000 candidatos, né, que fazem a prova online, e 12 só fazem o processo de trainee, que é um processo que dura 3, 4 meses, você vive ali o jornal. Mas eu parei num período anterior, que foi a semana de palestras. 40 candidatos eram chamados para ficar uma semana na redação, participando de conversa com jornalistas, vendo um pouquinho do dia a dia também, fazendo alguns exercícios. Mas, enfim, acabei não sendo selecionada para esses 12. Fiquei um pouco frustrada e tal. Mas, dali um mês, a Ana Estela Pinto, que era editora de treinamento, hoje ela é editora de mercado, ela me falou, olha, tem uma vaga de esporte, uma vaga de um concurso, que eles chamam, né? Para uma vaga aqui em esporte, acho que é seu perfil, você devia já se candidatar, não sei o que e tal. E eu me candidatei, isso foi em 2012, né? Me candidatei, eu lembro que quando eu fui você faz também uma prova, depois você faz uma banca, e eu cheguei na banca e o editor, era para o site, para ficar no site, né? O editor falou assim para mim, essa vaga é para você trabalhar todo sábado e domingo, sem exceção, e quarta e quinta em dia de rodada. Né? Então eram 4 dias por semana, quarta e quinta sempre, e sábado e domingo sempre. Aí eu falei, tudo bem. Ele falou assim, não, mas você sabe que você não vai ter final de semana? Eu falei assim, se eu preciso não ter final de semana para entrar na Folha, tudo bem. E aí deu super certo, eu comecei a fazer, fiquei um tempo nesse esquema, fiquei 1 ano mais ou menos nesse esquema, até que chegou uma hora que eu falei, preciso de final de semana. Porque eu tenho filho e tal, né? E aí eu passei um período na Folhinha, fui pra Folhinha, e foi muito legal, porque você tem que reinventar seu texto, né? E aí eu ficava muito na redação, como redatora no esporte, no online principalmente, né? E na Folhinha eu comecei a mexer no jornal impresso mesmo. Comecei a ir pra rua, e aí eu editava o caderno, ajudava a fechar. Foi muito legal, porque ali eu comecei a viver o jornalismo impresso tradicional. E depois de um tempo me convidaram para voltar para o esporte, numa vaga que eles chamam de remoto. Então, assim, eu ia pra rua, fazia as matérias e mandava para eles. E aí foi muito legal também, porque eu comecei a cobrir um monte de coisa, que é a rua que me deu a bagagem, na verdade, né? Foi legal porque eu aprendi aprendi os métodos ali, os sistemas todos, e depois eu fui pra rua, e aí eu tive a bagagem jornalística mesmo, né? Foi muito legal. Sim, até porque o Mackenzie, quando eu decidi fazer jornalismo, eu já estava com 25 anos. Eu já tinha passado por 3 faculdades, tinha concluído uma, né, que era a educação física. Trabalhei bastante tempo na área, mas eu sempre gostei muito de esporte, sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de ouvir histórias, contar histórias. Então, eu estava eu entrei no Mackenzie em 2007. Em 2006 eu tive uma crise profissional. Falei, não é isso que eu quero da vida. Eu trabalhava numa academia, tal, dava aula de personal. E eu fiz uma orientação vocacional com 24 anos e fiz um curso de jornalismo esportivo, um curso livre de jornalismo esportivo. E aí falei, putz, é isso que eu quero. Na verdade, assim, quando eu entrei na primeira faculdade em publicidade, em 99, eu tentei transferir para jornalismo no final do primeiro ano. Só que não deu certo, e aí eu deixei essa ideia para depois, e aí eu decidi fazer. Em 2006, que eu fiz esse curso, fiz essa orientação vocacional, falei, não, realmente. Então, eu entrei super focada na faculdade, super determinada,
E foi, assim, eu falo que foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque eu já era mais velha, então eu tive um envolvimento com a faculdade muito grande. Acho que você tem mais paciência também para ver umas aulas chatas, para ler texto que se eu pegasse um texto com 19 anos, um texto do Flusser, sei lá, com 19 anos eu ia desistir no primeiro parágrafo. Acho que a maturidade me deu essa vantagem, sabe? Você ter um pouco mais de disposição para as coisas que você não acha tão legais. Quando eu entrei no Mackenzie, eu tinha 25, fiz 26 logo em seguida, porque eu entrei no meio do ano, enfim, fiz aniversário em setembro. E eu sentia que as pessoas eram muito mais novas que eu. Tinha gente ali que não sabia o que estava fazendo, que eu me via até quando eu comecei na faculdade, porque você entra muito nova, né? Acho que a gente tem que decidir muito cedo. Mas até eu acabei me identificando mais com os professores, me aproximando mais dos professores por conta dessa diferença de faixa etária e de momento de vida, acho, né? Eu estava mais, enfim, estava mais focada ali. E, então, eu conversava muito com os professores, tive uma relação próxima com muitos deles. E, então, aprendia no café no terceiro andar, agora nem lembro mais. Enfim, aumentei minha rede de contatos. Mas, ao mesmo tempo, com os alunos, foi uma troca muito legal. Eu sempre me dei bem com pessoas de faixa etárias diferentes. Via nas minhas colegas de classe quase como irmãs mais novas. E ali, por mais que tivesse gente que não sabia o que estava fazendo na faculdade, tinha muita gente que super interessada. Então, eu formava grupos muito legais de trabalho. Eu não tive problema nenhum, assim, com essa questão, com essa diferença. Eu acho que até foi muito positivo para mim. Esse foi o tema do meu TCC, inclusive, né? Eu lembro, na verdade, quando eu entrei na faculdade, o diploma era obrigatório. E aí, eu lembro da gente numa aula da Cicélia, uma ex-professora aqui, que estava sendo votada essa questão. E a gente estava na aula vendo isso, passando mal, né? E aí, no final da faculdade, eu decidi fazer um TCC sobre isso, que era a importância ou não da faculdade de jornalismo para o exercício da profissão. E aí, a gente conversou com jornalistas formados e não formados para discutir isso. A gente fez um livro-reportagem. E, assim, pensando na minha vivência, a faculdade foi extremamente importante, sabe? Porque, acima de tudo, a faculdade me proporcionou um espaço de reflexão muito importante. Não só em termos de métodos, de técnicas, mas acho que, acima de tudo, pensar a profissão de jornalista e tudo o que ela implica, sabe? Desde enfim, o que ela significa, o que ela pode propiciar, a importância dela, o valor dela na sociedade, a ética que envolve, enfim, muita coisa. Então, eu acho que a faculdade é imprescindível, principalmente nesse sentido. Porque você pode, sei lá, alguém pode argumentar, faz um curso técnico para aprender a fazer um lead, aprender a fazer uma passagem. Mas é muito mais que isso, é muito mais que isso. É uma profissão que envolve milhões de coisas, né? Então, para mim, ficou muito claro que a faculdade foi determinante em como várias vezes na minha conduta profissional eu pensava, nossa, a faculdade me ajudou muito a pensar sobre isso, sabe? Eu acho que eu me colocar como jornalista e eu ser uma melhor jornalista, com certeza eu sou uma melhor jornalista do que eu seria se eu não fosse formada, porque, por exemplo, na Folha onde eu trabalho, existem pessoas que são formadas em direito, em antropologia, em sociologia, em letras, né? Eles não exigem o jornalismo, a faculdade. Mas eu acho que, para mim, assim, eu super defendo. Eu acho que a faculdade, até por uma limitação de tempo, de carga horária, ela não consegue se aprofundar em tudo, né? Não tem como. Mas eu saí daqui preparada para ir para qualquer lugar. Eu acho que, assim, você sai com uma bagagem boa e que você vai sendo lapidado no mercado, que eu acho que é o processo que acontece em qualquer área de conhecimento, não só no jornalismo. Mas eu saí daqui tanto que na Folha eu fazia internet, eu fiz jornal impresso, eu fiz TV e eu não fiz nenhum curso específico depois que eu saí do Mackenzie. Então, eu me senti super preparada para atuar em qualquer área, na verdade. Eu acho que tem coisas boas e tem coisas ruins, né? Acho que a gente tem existe ainda, né, esse controle. Grandes grupos de comunicação determinam o que as pessoas querem ver e a forma como os fatos são trazidos, né? Você tem, enfim, a gente tem sites, a gente tem revistas mais militantes e tal, mas não alcança, né,
um grande público. Eu acho que o jornalismo, ele ainda ele traz uma visão meio, às vezes eu acho que ele traz uma visão meio de cima para baixo de como são as coisas. E você não as pessoas começam a enxergar aquilo como verdade e acho que tem poucas alternativas para construir uma visão diferente, plural de uma mesma coisa, porque a informação ainda é concentrada em grandes grupos de comunicação no Brasil, né? Eu acho que isso é uma questão. E existe o jornalismo irresponsável, como a gente viu uma grande revista que, enfim, publicou um extrato falso de um senador e as pessoas leem aquilo e a revista tem uma certa aceitação e tal, e as pessoas leem aquilo e acham que aquilo é verdade e interpretam aquilo como verdade, enfim. Primeiro eu iria perguntar se ele gosta de ler, de escrever, de ler jornal, de ver jornal, se ele é uma pessoa curiosa, se ele é uma pessoa que gosta de ouvir, se ele gosta. Eu acho que essa é a essência do jornalismo, contar histórias. E para contar histórias você precisa ouvir muita gente, né? Você precisa ser além de ser um excelente perguntador, um excelente curioso, você tem que ser um excelente ouvinte. Né? E entender que cada pessoa pode te trazer uma coisa diferente, seja ela o jornaleiro da esquina, seja um cara que está ali vendendo uma bala no farol, seja o presidente da república, enfim. Então eu acho que essas características são fundamentais. Eu acho que um jornalista precisa ler, não tem muito escapatória. Você precisa querer se informar, querer saber do mundo à sua volta, né, para você atuar nele. E isso, se você gosta de, né, se você tem essa acho que é uma habilidade para ouvir, para perguntar. O jornalista tem que ser curioso, tem que perguntar toda hora, né? Eu acho que uma das maiores habilidades que eu sinto hoje em dia é que assim você precisa saber fazer boas perguntas, porque só fazendo boas perguntas você vai ouvir boas respostas, né? Então acho que isso é uma capacidade fundamental. Então, eu ia perguntar, você pergunta bastante, você é curioso? Mas a gente é muito novo com essa idade também, né, para decidir o que quer fazer da vida. Nossa Senhora.